palavra diz assim, 1 Coríntios 1,18. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E o versículo 30. Mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai Santo, abra a Tua palavra para nós. Confiamos a Ti, Pai, a Tua palavra, que Tu mesmo, pelo Teu Espírito, a frutifique nos corações. Tua palavra, Pai, ela tem esta incumbência de gerar vida ou de gerar morte. Pai Santo, edifica-nos como igreja do Senhor. Para nós que já cremos, carecemos, ó Pai, de sermos edificados. Que Teu Espírito venha iluminar as nossas mentes e imprimir essa verdade aos nossos corações, que ela realmente possa estar cada dia mais, sendo esta plataforma, este alicerce, este fundamento para a nossa edificação. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Nos dê alegria na proclamação da Tua palavra e também na recepção da Tua palavra. Aquiete o nosso coração, muitas vezes agitado, para que então a Tua palavra tenha livre curso em nossas vidas. Nos dê sabedoria para compreendê-la. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos hoje analisar aqui, com a ajuda do Senhor, alguns aspectos da loucura de Deus. Todos nós sabemos, a Bíblia assim revela que Deus, Ele é louco de amor por cada um de nós. Foi o amor dele quem nos alcançou. A loucura desse amor fez com que Ele então nos procurasse e nos achasse neste mundo de trevas. Como o irmão leu aqui no início, onde houve aquele transporte genuíno das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos que esse transporte foi feito pela cruz. Quando diz essas trevas que pairam sobre a face da terra, trevas não é os que este mundo está numa escuridão. Há uma escuridão sim, mas uma escuridão espiritual. Porque mesmo saindo à noite nós vamos enxergar muitas coisas. O sol, o meio-dia, pino, nós sabemos que há uma claridade neste mundo, pelo sol, pela lua à noite, pelas estrelas, reflexo do sol. Mas quando o apóstolo Paulo fala que ele nos tirou do império das trevas, é do mundo da ignorância, uma ignorância mental, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tinha uma grande clareza nas Escrituras, porque o pecado não havia tocado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio em forma de carne pecaminosa, em forma, não em realidade espiritual, não nessa entidade espiritual, porque o pecado é em cada ser humano uma entidade espiritual, pelo qual ele é escravizado pelo pecado. Cristo veio para nos libertar do pecado, libertar dos nossos inimigos, para que então sejamos guardados em seu nome, ainda que neste mundo iríamos passar por muitas angústias, muitas tribulações, aflições, dores, muitas vezes, mas Ele prometeu algo muito importante para nós, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando diz que Ele nos tirou das trevas, Ele iluminou a nossa mente, Ele clareou a nossa mente, fez com que realmente a nossa mente ficasse uma mente esclarecida pela palavra.
Quando a palavra ela entra em nós, ela começa a remover trevas, porque a palavra também é luz, porque a palavra é Cristo. Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Imagina a palavra nos penetrando, ela vai iluminando todo o homem. Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer exatamente isso. Ele é aquele que ilumina todo o homem, porque ele é a luz do mundo. Vai clareando, vai nos dando entendimento para nós compreendermos as Escrituras. Eu sei que qualquer pecador, qualquer pessoa pode ler as Escrituras e pode entender muitas coisas das Escrituras e contar histórias sobre as Escrituras e pregar sobre as Escrituras, sem contudo nunca ter uma experiência de regeneração, de ter uma mente esclarecida, onde Deus o Pai irá falar com ele de uma forma intuitiva, de uma forma reveladora. Quando você tem aquela convicção, quando você sente nas cordas do seu coração aquele toque gostoso, o Pai nos tocando, o nosso coração, ele começa a se aquecer, começa a queimar, a arder o nosso coração, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando o próprio Senhor estava ali no meio deles e conversava com eles. Aí depois, quando o Senhor se revelou a eles e foi embora, disse um para o outro: porventura não nos ardia o nosso coração quando ele expunha-lhes as Escrituras para nós? Então a palavra de Deus, ela tem esta eficácia de trazer luz, de iluminar-nos. Agora, queridos, nós vamos tratar um pouquinho hoje para nós vermos como que este Deus, parece que ele comete tantas loucuras. E nós vamos ver aqui hoje exemplos da loucura de Deus. E Deus faz as suas coisas, meus irmãos, que para o mundo é uma loucura extrema. O ser humano, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas são loucura, e elas se discernem espiritualmente. Então, para o homem natural, ele não compreende, ele não aceita, ele não consegue receber a palavra, porque para ele é loucura. Mas Deus, até na salvação, ele só irá salvar um homem ou uma mulher pela sua loucura, pela sua loucura. A palavra de Deus diz aqui nesse versículo que nós lemos, que certamente, essa palavra aqui certamente está expressando uma convicção, de tal maneira que sem esta certeza não há possibilidade de nenhum homem, de nenhuma mulher ser regenerado. Começa aqui certamente, expressando uma convicção, uma certeza. Certamente, ele vai explicar qual é esta certeza, aponta para uma certeza, a palavra da cruz. Uma outra versão paralela diz, certamente a mensagem da cruz. Queridos, a mensagem da cruz, se ela não estiver com o mensageiro que lança essa semente, a mensagem da cruz não vai produzir efeito. Algum tempo atrás, muitas pessoas diziam que Filho de Deus é como um cano que ninguém vê, que onde Deus flui aquela água, passa por aquele cano, depois que flui a água, o cano fica lá. Não, não é isso, irmãos. Nós não somos canos, nós somos canais, onde a mensagem habita dentro de nós. Qual mensagem que é esta? Atos 5,42, a palavra vai dizer o seguinte, que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O mensageiro é Cristo, a mensagem é Cristo, a palavra fala de Cristo. Nós somos salvos por causa de Cristo, nós vivemos por meio de Cristo, nós temos a sabedoria que é Cristo, o nosso alimento é Cristo, a nossa água que satisfaz a nossa sede é Cristo, Ele é Cristo. Então,
a palavra da cruz é uma mensagem que fala deste mensageiro, porque se nós pregarmos uma mensagem muito bonita, que fala sobre a cruz, que fala sobre a morte de Cristo, sem que ele esteja mesclado, sem que ele seja o centro dessa mensagem, a nossa pregação, ela cai por terra. Queridos, a palavra da cruz, a palavra diz aqui que ela é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Aqueles que, de fato, ou em outras palavras, aqueles que não crê na palavra da cruz, na mensagem da cruz, se perdem. Porque essa mensagem é uma loucura para a mente humana. E se nós não estivermos ou formos participantes dessa mensagem, em realidade espiritual, nós estamos fora da vida. Porque, queridos, uma das loucuras mais absurdas que alguém pode conceber é Deus nos amar, mas para Deus este amor custou a vida do seu filho. E Deus não forçou seu filho a vir a este mundo para morrer numa cruz. Deus, ele propôs, ele arquitetou, ele idealizou a salvação, porque se o Espírito, nem mesmo o Filho viesse, eu tenho certeza que o próprio Pai desceria. Mas a Bíblia diz assim, em João 3, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Irmãos, que harmonia, que comunhão, que vida entrelaçada, mesclada uma na outra, a ponto dele dizer para Felipe: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você não está me vendo, você não quer ver o Pai? Olhe para mim. Porque se você não ver o Pai em mim, você não vai ver em nenhum outro lugar. Eu sou a expressão do Pai. O Pai veio revelar o Filho veio revelar o Pai aos nossos corações. Hoje nós temos a convicção. Hoje as nossas reuniões é para edificação do corpo de Cristo. O que é uma edificação? É quando Cristo ele é acrescentado em nossas vidas um pouquinho mais. Eu tenho mais um pouco de Cristo. Então, quando eu tenho mais um pouco de Cristo, eu tenho menos de mim. E aí a igreja é edificada. A igreja é edificada com pedras vivas. O que é a igreja? A igreja é Cristo em você? Não é igreja, porque você tem muitos problemas. A igreja é Cristo em mim? Isso não é igreja. Igreja é Cristo em você, menos você. Isso é igreja, onde o Senhor Jesus, ele tem pleno governo para atuar e realizar aquilo que ele quer. Irmãos, o Senhor tem almejado fazer tantas coisas através de nós, mas ele encontra tanta resistência em nós. Por isso que tem muita gente nervosa, porque resiste a Deus. Tinha que resistir o diabo, mas nós resistimos a Deus. Deus, o Pai, ele quer fazer algo em nós, nos preparar para que então nós sejamos usados, mas nós então retrocedemos. Agora, a forma de Deus tratar conosco é uma loucura, irmãos. Deus não vai salvar ninguém a não ser pela sua loucura. Nós vamos ver aqui depois os textos mostrando como que Deus é louco, que a nossa mente não consegue captar muitas vezes a sua loucura. Nós pensamos que é loucura dele, mas não é loucura dele. Ele governa todas as coisas, meus irmãos. Tudo está em suas mãos. Então ele age conforme ele quer, da maneira que ele quer, usando quem ele quiser, né? No aspecto, em primeiro lugar, da salvação, Deus não irá salvar ninguém a não ser pela sua loucura. O escândalo da cruz, para muitos isso é um escândalo. Vocês sabiam que este evangelho da graça
Esta palavra da cruz, infelizmente, tem sido, nos dias atuais, anulada em nossos púlpitos. Temos visto muitas ministrações onde a cruz tem sido deixada de lado, onde o que tem se pregado é os eflúvios da alma, é o emocionalismo que está em evidência. Nós somos muitas vezes atraídos pelo emocionalismo. Pessoas muito famosas no Brasil, não estou falando nem de fora, que você vê, se abre uma ministração dessas pessoas, tem lá 150 mil visualizações. Incrível. E os pregadores, os filhos de Deus em Cristo, dificilmente alcançam aí 10, 15, 20 mil. Não é assim? Mas olha aqui para o versículo 21, queridos. Diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus, foi do agrado. Essa palavra aqui, aprouve, ela tem uma raiz que é como que o coração do Pai fosse aberto. Um tempo atrás eu assisti um filme sobre o caçador de dragão, onde tinha um dragão que era muito amigo. É um absurdo também, porque dragão não é amigo de ninguém. E esse dragão, quando aquele rei foi ferido, então o dragão abriu seu coração e transferiu vida para aquele rei que havia sido perfurado com uma lança pontiaguda que feriu o seu coração, ou coração de dragão, não me lembro, faz muito tempo. Essa palavra aqui, aprouve aqui, irmãos, estude essa palavra. Essa palavra aqui está mostrando para nós que o Pai, Ele abriu o seu coração. O Pai aqui, o amor de Deus parece que foi limitado. Deus é amor, e nós sabemos que o amor de Deus ele é ilimitado, mas parece que o amor de Deus se limitou aqui. Deus se entregou totalmente a nós. Aprove a Deus. Queridos, o coração do filho era algo muito intocável, estava no coração do pai. O pai amava tanto o filho, era uma reciprocidade, era uma vida de amor entrelaçada, um amor assim que não tem palavras para explicar como é que era o amor do pai. Mas irmãos, aqui ele está dizendo o seguinte: aprove a Deus, foi do agrado do pai abrir seu coração para salvar os que creem pela loucura da pregação. O coração do Pai está em dar para nós o seu Filho. Foi do agrado do Pai, porque o Pai sabia que a única maneira que o Filho teria de ter muitos filhos, parecido com o Filho, porque o benefício da salvação do Pai foi para Ele. O Pai sempre quis ter uma família de muitos filhos. O Pai é uma família corporativa: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, queridos, observa só, eles viviam numa comunhão íntima, entrelaçada, harmônica. Mas Ele decidiu criar o homem, criar eu e você. Ele moldou-nos, cada um de nós, pelo seu poder, pela sua sabedoria. Às vezes as pessoas ficam buscando milagres. Olhe para a estrutura do teu corpo. Você é um milagre. Você pensa, você raciocina, você escuta, você consegue ter uma percepção do olfato, você consegue ter cheiro, você tem um paladar. Imagina, tudo isso Deus pensou, te deu olhos para que você veja, e colocou um olho no teu coração também,
para que Ele iluminasse os olhos do nosso coração, para que nós pudéssemos então ver o quê? Ver o Filho na sua glória. Queridos, temos que contemplar o Filho. Quando nós começamos a contemplar o Filho, o Senhor Jesus Cristo, nós vamos esquecer de nós. Hoje o irmão estava pregando, ele esqueceu aqui, ficou um tempo tentando lembrar. Falei, puxa vida, nós temos que esquecer de nós mesmos, esquecer de nós e ter uma grande lembrança. Nosso querido pastor Glênio, ele contou uma história muito interessante de um homem que ele era cego e ele sempre enviava cartas. Não sei como é que ele escrevia, mas mandava cartas para um radialista que tinha um programa evangélico, para um pastor, e cartas maravilhosas, dizendo o seguinte: olha, a palavra que você tem ministrado tem me ajudado muito, a palavra tem me edificado, você fala de Cristo de uma maneira tão graciosa, eu amo tanto o meu Senhor. E ele lia essas cartas, e passou durante 6 meses, mais ou menos. O pastor falou: eu quero visitar aquele irmão, tem enviado suas cartas. Quando eu leio suas cartas, a carta desse irmão são cartas tão preciosas, tem me edificado muito. Só que este irmão estava tendo uma doença degenerativa, já não andava mais, amputou as 2 pernas, respirava com muita dificuldade. Um câncer começou a corroer ali sua parte de sua face, estava todo deformado. Mas ele escrevia cartas para aquele pastor, dizendo o seguinte: continue firme, pregando esse Cristo maravilhoso, como tem me ajudado. Quando aquele pastor, sua esposa, foi visitar aquele homem, viu aquele montinho de carne todo podre ali, sentado na cadeira. Mas é você? É eu. Aquele pastor então teve um quebrantamento, seu coração foi compungido. Irmãos, quando nós lemos aqui: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora, a loucura da pregação, existe muitas pregações que não têm essa loucura, porque essa loucura Deus colocou em uma mensagem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, esta loucura é o poder de Deus. E este poder está centralizado em uma mensagem chamada Evangelho. Romanos 1,16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também no grego, porque nele, no Evangelho, se descobre, se revela a justiça de Deus de fé em fé. Então não existe outra maneira de uma pessoa ser salva a não ser pela loucura da pregação. Porque no Evangelho, e nós sabemos o que é o Evangelho, Evangelho é aquilo que Cristo é e fez, que Cristo morreu e ressuscitou, e foi sepultado e ressuscitou. Mas eu e você, nós precisamos de participar da morte de Cristo, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. Eu e você, nós nascemos pecadores, o salário do pecado é a morte, e Ele veio para arriscar o escrito de dívida que era contra nós. O salário do pecado é a morte. Então, se eu não creio na obra suficiente de Cristo na cruz do Calvário, eu estou perdido. Como que a justiça de Deus vai se cumprir na minha vida se eu não creio? Eu tenho aqui em minhas mãos, você também tem a sua Bíblia, um documento que afiança aquilo que Ele fez por mim e por você. O que Ele fez por mim e por você? Uma loucura. Que loucura que é esta? Primeiro, eu já nasci pecador, com a natureza inclinada para o mal, já nasci filho do diabo, mas Cristo veio para remover essa natureza maligna de nós, essa natureza muitas vezes que por detrás dela há muitas fachadas religiosas. Por detrás dessa natureza há um eu
gordo, egocêntrico, que quer sempre os seus direitos, que gosta de ser aplaudido. Não é assim? Então, irmãos, Cristo, ele foi para a cruz, ele veio para morrer. Muitos dizem assim: não, Jesus veio para curar, Jesus veio para nos dar uma vida próspera. Você quer vida mais próspera do que esta? Vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Precisa de prosperidade maior do que essa? Aquele que era rico, ele se fez pobre por amor de vós, para que nós fôssemos enriquecidos nele. Então Cristo, ele é a justiça de Deus, que se tornou a minha e a sua justiça. Porque as nossas justiças, a Bíblia diz que elas são trapos da imundícia. O que é a nossa justiça? Os nossos atos bons feitos fora de Cristo. Eu dei uma cesta básica para um pobre, família pobre. Se eu não fizer isso em Cristo, é trapo da imundícia, ainda que aquela família vai ser beneficiada. Se eu faço muitas coisas boas fora de Cristo, a Bíblia diz que eu sou imundo. Jó, capítulo 14, versículo 4, ele faz uma pergunta assim: quem do imundo tirará alguma coisa pura? Ele já responde: ninguém. Como que isso funciona? É mais ou menos assim. Vamos colocar uma situação hipotética. Todos vocês estão famintos, e aqui tem um cesto de pão, e eu que devo servir estes pães para vocês. Então, para vocês verem a minha imundícia fora de Cristo, eu sou mergulhado dentro de um poço de fezes, até a cabeça, e saio, e vocês conseguem enxergar as minhas impurezas. E eu pego aquele pão, eu estou imundo de fezes, fui mergulhado num poço de fezes. Vocês estão querendo comer pão fresquinho, pão quentinho, então eu vou servir vocês. Vocês fazem uma fila, e eu pego aquele pão com a minha mão imunda e dou para vocês. Vocês falam: olha, eu não quero comer este pão hoje, porque a minha imundícia contaminou este pão. Está me compreendendo? É isso que Deus vê as nossas justiças. Fora de Cristo, é como que trapo da imundícia. Nós somos como imundo, e as nossas justiças como trapo da imundícia. Então nós não temos justiça, irmãos. Nós temos, o pecador tem justiça própria. Satanás soprou no ouvido dele que basta ele ser uma pessoa boa, basta ele trabalhar, pagar seus impostos, ter um bom marido, ser uma boa esposa, educar seus filhos, muitas vezes até na vida religiosa. E normalmente essas pessoas, elas vão para as comunidades, época do Natal, o menino Jesus nasceu, época da Páscoa, ou então quando se faz um casamento, ou então quando morre alguém. Então nós temos nosso coração aberto para Deus, porque temos que ir lá, vamos chamar o pastor, vamos chamar o bispo, o padre, seja lá quem for. Então é um tempo de nós nos reunirmos. Agora nós somos a igreja. Não, irmãos, não é isso. Isso não é igreja, isso é religião. Agora, queridos irmãos, Cristo sendo a nossa justiça, ele não tinha pecado. Vocês se lembram aquele texto de Gênesis 3:21? Que fez o Senhor Deus vestimenta de peles e os vestiu. Vestiu, foi ali, esse vestir é a justiça de Deus, prefigurando Cristo. Vestiu Adão e Eva com a sua justiça, para que eles fossem vestidos com o manto da justiça de Deus em figura ali. E a Bíblia vai dizer lá em Lucas que Adão foi feito filho de Deus. Adão, filho de Deus. Talvez muitos perguntam assim: Adão, ele foi salvo? Ele foi salvo, o Senhor os vestiu. E na genealogia de Jesus vai dizer que Adão, filho de Deus. Adão foi feito filho de Deus. Agora, Cristo não tinha pecado. Romanos 8:3, a palavra fala assim: o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne,
carne contaminada pelo pecado da nossa carne. Isso fez Deus. O que Deus fez? Uma loucura. Ele enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Isso fez Deus, enviando seu Filho. Para que Cristo se fez carne, irmãos? Para assumir a nossa carne lá no Calvário. E ali no Calvário ele foi crucificado. Crucificaram o nosso Senhor e ele foi levantado da terra na cruz. Mas ali, meus queridos irmãos, ele puxou, ele nos atraiu, fomos colocados em Cristo e ali ele crucificou-nos. Jesus é a nossa justiça. Nós temos uma justiça diante do Pai. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 23, versículo 6. Jeremias 23, versículo 6. Diz assim as Escrituras: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Aqui fala de uma segurança eterna. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Então, queridos, nós temos uma justiça hoje diante do Pai. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nós em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nós só podemos ver a face do Pai se Cristo for a nossa justiça. Ninguém vai ao Pai, disse o nosso Senhor, a não ser por mim. Abra, por favor, no Salmo 17, versículo 15. O dia que você morrer, você não vai morrer, você vai dormir em Cristo, porque se você é um regenerado, você nunca mais vai morrer eternamente, você vai morrer fisicamente, e essa morte já foi vencida. Quando você acordar, você vai ter uma satisfação, porque você vai olhar para Ele e vai dizer: como Ele se parece comigo. Olha só aqui, Salmos 17, versículo 15: eu, porém, na justiça, essa justiça é Cristo, Senhor, justiça nossa. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Nós só podemos contemplar a face do Pai através da justiça que foi executada na cruz do Calvário, que é Cristo. Os irmãos estão me compreendendo? Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, ou seja, quando eu vir da morte, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Que lindo, meus irmãos, que precioso é isso. Pela justiça de Cristo, nós iremos contemplar a face do Pai, porque Ele trocou o nosso coração. O que significa trocar o nosso coração? Purificar o nosso coração. O Senhor Jesus disse em Mateus 5,8: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Que justiça que foi feita no Calvário, meus irmãos. Isso não é uma loucura? A palavra da cruz é loucura. Irmãos, não existe amor maior do que esse. Parece que Deus esgotou todo o seu amor e centralizou este amor na pessoa de Cristo. E um Filho nos foi dado, Cristo. Por isso que essa justiça foi tão grande, essa justiça foi tão alta, essa justiça é tão imensurável, que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem pode nos separar deste amor? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a espada, a morte?
Aí depois ele responde: não, irmãos, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem coisas do futuro, do porvir, do passado, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo. Então é como que se Deus esgotasse o seu amor em Cristo por mim e por você. Irmãos, Ele nos amou. E o que nos entristece muito o nosso coração é que muitos não desfrutam deste amor que está em Cristo, e Cristo está em você. O dia que você descobrir que você é um amado, você não vai ter medo mais de nada, porque Deus é amor, e Ele é amor perfeito, e o perfeito amor lança fora todo medo. Irmãos, como nós somos amados. Você já percebeu o quanto Deus te ama? Ele não faz ameaças. A religião faz ameaças. A religião é um grande empecilho para as pessoas se chegarem a Cristo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos desfrutar deste amor imensurável. Ele fala assim: com amor eterno eu te amei. Amor eterno eu te amei, está dizendo, o meu amor por você nunca vai se acabar. Eu vou te amar até a última gota da sua vida na face da terra. As pessoas resistem a Deus até a morte. Após a morte, Deus não pode fazer mais nada, porque Ele é um Deus justo. E aí tem aquela sentença de Hebreus 9:27: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É claro, é entristecedor quando uma pessoa desce rejeitando o amor de Deus. O que ela vai se deparar é com o juízo de Deus. E Tiago vai dizer que o juízo é sem misericórdia. Deus vai julgar aquela pessoa. Já está julgado. Vai sentenciá-la sem misericórdia à morte eterna, porque rejeitou o amor do Pai que está na pessoa do Filho. Irmãos, que tristeza isso, irmãos. É tão triste quando as pessoas começam a rejeitar o Senhor, rejeitar a sua palavra. Falávamos hoje pela manhã, privilégio que é uma pessoa quando ela abre a porta da sua casa para receber a palavra. Porque Jesus disse assim: quem receber a vós outros, vai receber a mim, e quem recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Olha que privilégio, de receber a palavra no seu lar. Que gostoso, que maravilha, meus irmãos, que maravilha receber. Então Deus, Ele é louco de amor por nós. Oh, mas a gente não consegue compreender esse amor. Irmãos, esse amor não nos deixa a gente ser vítimas. Quantas vezes, às vezes a gente está em casa meio melancólico. Ai, Senhor, estou orando tanto, lendo tanta Bíblia, visitando tantas pessoas. Ai, Senhor, eu estou tão desanimado. Fala: filho, por favor, o que é isso? Do que você precisa? Ai, eu estou tão desconsolado. Sabe o que ele diz? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 1:3. Ei, meus irmãos, aqui nós temos um conforto, temos um consolo que a gente não consegue compreender. Diz assim, 2 Coríntios 1, versículo 3, diz assim a palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então não há para um filho de Deus ser vítima dos acasos, porque nós temos um Deus e Pai que Ele é o Deus de toda consolação. Para qualquer aflição, para qualquer dificuldade, para qualquer sofrimento, temos um Pai que vai nos consolar. E Ele não vai mandar seus anjos, igual eu vejo assim: ah, Senhor, envia os teus anjos. Para com isso, meu irmão.
Olha o cuidado dele aqui para com seus filhos, versículo 4. É Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação. Está passando por momentos difíceis? Sim. Está doendo? Está. Mas é Ele que nos conforta. A palavra aqui conforta no original grego significa, é Ele quem nos encoraja em toda a nossa tribulação. Por isso que um filho de Deus não desiste. Quem não é filho de Deus, desiste. Quem é filho de Deus, ele avança. Quem não é filho de Deus, retrocede. Quando a palavra de Deus ela é exposta, normalmente a palavra ela entra cortando, ela fere muita gente, machuca muita gente. O próprio Paulo fala que quando a palavra de Deus ela é exposta, os corações dos homens ficam como que desnudos. A pessoa fica desconfortável. Gente, eu estou aqui ouvindo a palavra. Quem falou para aquele cara lá da frente que eu sou tudo isso? Quem me caguetou aqui para aquele pastor? Não é assim? Ele sabe tudo da minha vida. Porque esse livro aqui é um manual do fabricante. Esse livro aqui revela quem nós somos, revela aquilo que o pai é. Agora, para filho não tem como ser vítima. Às vezes a gente quer, né? Ai, puxa vida, eu estou... Mas é Ele quem nos conforta, quem nos encoraja em toda a nossa tribulação. Olha o versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Irmãos, espera aí. Nós não confessamos aquela palavra lá, 2 Coríntios 4:10, levando sempre, por toda parte, o morrer de Jesus para que sua vida se manifeste. Nós não queremos a manifestação da vida de Cristo. Então quando Deus traz sofrimento para nós, para que a vida dele se manifeste, a gente pula lá para trás. Eu rejeito em nome de Jesus esse sofrimento. Sofrimento na nossa vida é uma bênção. Sofrimento nos ajuda a gente a crescer. Ou você não entendeu a cruz? Olha aqui, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Não é contra você, é para favorecê-lo. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Deixa eu dizer em outras palavras, você vai ter muito sofrimento, mas as consolações são maiores. Você vai ter muito sofrimento, mas aqueles sofrimentos que Deus permite você passar por eles, porque Ele está te aperfeiçoando para usá-lo em uma circunstância na qual uma outra pessoa vai passar por aquele mesmo sofrimento, e você que passou por aquele sofrimento, foi consolado, você tem a capacidade de consolar aquela pessoa. Deixa eu citar um exemplo aqui. Eu perdi meu pai. Duro isso. Mas, irmãos, eu achava estranho, porque por que eu não estou chorando? Eu fui fazer muitos velórios, trazer uma palavra, as pessoas chorando. Meu pai morreu. Ficamos, eu e minha esposa, das 2 às 5, fomos em casa tomar banho. Ela ligou, teu pai morreu. Ficamos pregando para ele lá, a palavra lá o tempo todo. Eu creio que ele creu. Mas, depois fui lá, coloquei a mão nele, ele estava morto, estava até quentinho ainda. Não chorei. Eu fiquei assustado, falei, meu Deus, por que eu devia estar chorando? Aí fomos fazer os negócios, o velório, lá todo mundo. Eu falei assim, mãe, a senhora quiser chorar, pode chorar, e é bom que chora. E chorou. Eu via meu irmão chorando, eu não chorava. Falei, meu Deus, será que eu tenho um coração muito duro? Não, irmãos, eu estava sendo sustentado, consolado por uma graça que eu desconhecia. Fiquei ali, eu queria chorar. Chamei um amigo meu, pastor, para trazer uma palavra, conhecido naquela época no Brasil inteiro. Ele abriu a palavra, ele leu um texto de João 11:25. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Quando ele falou essa palavra, eu sou a ressurreição, ai, que as lágrimas caíram. Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Falei, gente, que consolo. Mas aquelas lágrimas não eram lágrimas de tristeza, era de alegria, porque eu estava percebendo a consolação do Pai, como que segurando na minha mão: não temas, que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a minha mão direita. Não temas, porque nem a morte pode nos apavorar mais, irmãos. Jesus, antes de ir para a cruz, sabe o que ele disse lá em Marcos 14, verso 33? Ele disse assim: a minha alma sente pavor até a morte. Por que ele sentiu tudo isso? Para que nós jamais ficássemos apavorados da morte. Jamais. A morte não tem domínio sobre nós, irmãos. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Ele matou a morte na sua morte. A morte que existia dentro de você, Romanos 5,12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. O que Jesus veio fazer? Não só me libertar do meu pecado, mas Ele veio destruir em mim e em você a morte. Quer ver? Abra por favor em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14 e 15, presta atenção aqui. Diz assim a palavra: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, ou seja, eu e você, nós temos participação de comum de carne e sangue. Você é carne e sangue, eu também sou. Destes também ele, Jesus também participou, ele se fez carne. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. Então, irmãos, o diabo não tem mais nada a ver conosco. 1 João 5,18, a palavra fala que Satanás não pode tocar mais no Filho de Deus, porque Deus, Cristo, aquele que foi gerado de Deus, o guarda. Nós somos guardados por Jesus Cristo. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não é o governo que nos guarda, é Cristo. Somos guardados em Jesus Cristo pela fé no poder de Deus. Agora você pensa quanto poder tem Deus. Versículo 15: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós não temos mais pavor da morte, porque a morte foi vencida na cruz em Cristo. E Paulo chega a brincar com a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu ferrão? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é vida, então não temos mais que temer a morte. Olha que texto lindo, vou citar para vocês aqui mais um. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Veja aqui, irmãos, que preciosidade de versículo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Aqui começa dizendo assim, olha que lindo. 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou, poder de Deus, Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. A nossa vocação é celestial. Fomos chamados para a glória, não segundo as nossas obras, porque as nossas obras, já disse aqui anteriormente, são trapos da imundícia, porque nós somos como imundo, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Sabe o que significa? Você e eu que cremos em Cristo somos imortais. Imortais. Como que vai caber na cabeça de alguém isso? É por revelação. Ele se revelou a nós. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim.
para que eu pregasse entre os gentios. Irmãos, eu fiz uma introdução sobre a loucura de Deus. Agora nós iríamos começar o estudo, mas o nosso tempo já está um pouco avançado. Eu quero, na próxima reunião, a partir daqui nós vamos ver as loucuras de Deus salvando-nos. A primeira loucura que nós iríamos enfatizar é a loucura da cruz. Irmãos, não é uma loucura, não é loucura falar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso não é loucura para ninguém. Mas uma loucura é afirmar que você morreu com Cristo, que você foi crucificado com Cristo e que Cristo é a sua vida. Isso é uma loucura. Tem aliás um irmão, um amigo meu, pregador da palavra, um evangelista. Algum tempo atrás ele se reuniu com um grupo de crentes. Crente é um problema, né? Oh, crentaiada. Crente é um problema. Reuniu com os crentes, aí ele ficou de dar uma palavra, e ele falou de Cristo e a cruz. Falou que, olha, sem você crer que você morreu com Cristo na cruz, você não pode ser salvo. É a única maneira de Deus salvá-lo, é você crendo que foi crucificado junto com Cristo, que Cristo é a sua vida. Lá na cruz o teu velho homem foi crucificado, foi morto. Ele destruiu o pecado, te libertou. Depois que terminou a reunião, ele chamou o irmão e disse o seguinte: ô meu amigo, cara, você pregou uma confusão lascada aqui hoje. Como assim? Você falou que nós fomos crucificados com Cristo. Que absurdo que é esse? Não é eu que falei, a Bíblia diz, olha aqui, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas isso é de Paulo. Muito bem, então vamos ver um texto aqui, 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Mas eu não falo que eu morri. Meu irmão, meu amigo, olha aqui, quem que morreu por todos? Jesus. Logo todos morreram. Você tem que crer que você morreu, porque se você não crer que você morreu com Cristo, você vai perecer eternamente, você vai para o inferno. Mas Ele nos amou. Irmãos, eu sei, e você também sabe, que não vai demorar muito tempo que essa máquina velha que está batendo no teu peito aí, logo ela vai parar. Talvez ela pare de hoje para amanhã. Ninguém aqui pode garantir vida para nós até amanhã cedo. É se Deus quiser. Mas e se houvesse um sorteio lá e Deus puxasse ali a tua senha, fulano de tal, hoje 2 horas da manhã eu vou recolhê-lo. É o teu tempo na face da terra. Será que você está preparado para encontrar com teu Deus? Eu sei que muitos vai chegar diante dele e vai dizer o seguinte: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Senhor, não temos nós expulsado os demônios? Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Aí vai ouvir aquela resposta tão trágica: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Que tristeza. Não tem mais jeito, irmãos. É hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Abra o ouvido, abre o coração para a palavra. Fala: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque se o Espírito Santo de Deus não lhe convencer, você nunca vai perceber que você é um nojento, uma nojenta. Isso que nós somos. Se está mais, prometo que é o último texto. Ezequiel 36, versículo, vou ler o 29 e depois eu vou ler o 31. Porque quando o Espírito Santo vier, a palavra fala que ele iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Todo mundo sabe que é pecador. Todo mundo sabe que o lugar de pecador é no inferno. Mas por que as pessoas não correm para Cristo?
Porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus, diz a palavra. Todos se extraviaram. Por isso que nós temos a pregação da palavra, para alcançar os perdidos e ao mesmo tempo para edificar. Ezequiel 36, versículo 29, diz assim: aqui era uma promessa que foi já cumprida em Cristo: livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Por que fala aqui imundícias? Porque o imundo produz o quê? Imundícias. Vou livrar vocês de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo. Sabe o que o trigo aqui está tipificando? A humanidade de Cristo. Ele é aquele grão de trigo. Lembra que ele disse lá em João 12, 24? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Então ele fala assim, ó, farei vir o trigo e o multiplicarei. Nós somos o fruto dessa multiplicação dos trigos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. E o multiplicarei, farei vir o trigo e o multiplicarei. Esse multiplicarei, agora nós somos os trigos, os frutos do grão de trigo que caiu na terra e morreu. Está entendendo? E continua: e não trarei fome sobre a terra. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. 30, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. Irmão, nós temos que entender essa palavra aqui. O campo é o mundo, e Deus tem uma novidade para este mundo. Fomos, pois, sepultados juntamente com Ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vós vivam ou vivessem em novidade de vida. Para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Está vendo? Você já teve nojo de você mesmo? Quando o Espírito Santo revela quem nós somos, nós vamos ter nojo de nós mesmos. Aí sim, fala: Senhor, miserável homem que sou. Aí eu vou para o trono, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Espírito Santo, quando é essa ânsia no coração para buscá-lo de todo o vosso coração, ele diz que se deixará achar por nós. Mas por quê? Ele nos habilita a buscá-lo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida e acabou o assunto. Amém? Vamos orar. Pai, continue falando aos nossos corações. Revela o Teu Filho em nós, forma o Teu Filho em nós e nos ajude a Te conhecer, Pai. Nos dê uma semana guardada em Teu nome, semana abençoada. Abençoa os nossos lares, coloca a sede de Ti em nossos corações, Pai. E continue, Pai, indo na nossa frente, sendo a nossa retaguarda também. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.